Capítulo 2, assim, capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Aleluia! Nós precisamos ser como Jesus. Amém? Amém, igreja? Fala para o seu irmão assim: nós precisamos ser como Jesus. Deus abençoe a vida da Jaqueline. Teve misericórdia das minhas cordas vocais. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser como Jesus. De que maneira, pastor? De várias maneiras. Aqui, essa frase, precisamos ser como Jesus, é uma frase aberta, que ela cabe muitas e muitas e muitas definições, né? Mas eu quero apenas trazer algumas aqui para nós nessa noite. Primeiro, nós precisamos ser como Jesus, muitas vezes reconhecendo as nossas fraquezas, desabafando com Deus e buscando forças no Pai para continuar. Amém? Quem aqui já precisou desabafar em algum momento da vida? Levanta a mão. Já precisou desabafar, tia Zélia? Muitas vezes, né? Então, desabafar irmãos, é necessário. Às vezes tem pessoas que não desabafam, elas guardam tudo para dentro. Aí vai explodindo em dor nas pernas, dor nas costas, né? O que você não coloca para fora, explode para dentro. Então, às vezes, nós temos que entender que é melhor falar do que ficar quieto. É melhor colocar para fora, é melhor, no momento que você está ali se sentindo pressionado, no momento que você está triste, você tem que dizer: estou triste. No momento que você está se sentindo amargurado, você tem que dizer: estou amargurado. No momento que você estiver se sentindo chateado ou chateado, você tem que dizer: estou chateado. Jesus fez isso? Fez, irmão. Você vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36, quando Jesus chega no Getsemane, ele chega para o Pai e ele diz: Pai, a minha alma está triste até a morte, estou angustiado, estou aflito. Ele começa a desabafar com Deus, ele começa a desabafar com o Pai, porque mesmo sendo Deus, ele também era homem. Amém, igreja? Mesmo sendo Deus, ele também era ser humano, porque ele se encarnou, ele tomou a forma de homem, e ele sentiu na pele o que é ser humano. Em outras palavras, Jesus foi gente como a gente, né? Jesus sentiu o que é ser gente, né? Ele desceu do céu e ele vestiu a nossa humanidade, ele se tornou humano como nós somos. Embora, irmãos, a sua fisiologia humana seja diferente da nossa, eu fiquei impressionado. A Isadora me passou um vídeo hoje sobre um arqueólogo que achou, não sei aonde, né, sangue de Jesus. Sangue foi vertido, derramado, e aí levou para o laboratório em Israel e foram estudar o sangue, mas ele não falou de quem que era. Ele só falou: estuda esse sangue aí e tal. O pessoal foi lá e começou a estudar o sangue. E aí o pessoal começou a estudar, começou a chamar um, começou a chamar o outro, e aí começaram a ficar assim, aquele alvoroço. Falou: esse sangue aqui é do ser humano? Aí as pessoas falaram: mas é de ser humano, mas é que o ser humano tem 48 cromossomos no sangue dele, 23 da mulher, 23 do pai, um X da mulher e um Y do homem, somando tudo dá 48. No sangue de Jesus encontraram 23 cromossomos e um Y.
ou seja, não tem 48, tem 24 no total. Então isso foi catalogado, isso foi visto, isso foi checado. Então toda a característica genética fisiológica humana de Maria ele pegou, mas a fisiologia humana da parte do pai só tem o Y que vem de Deus, diretamente de Deus. Então ele, irmãos, ele foi ser humano, mas a sua fisiologia da parte divina, irmãos, ele era 100% Deus, mas também ele era 100% humano. Então ele sentia, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus sentia, irmãos, as mesmas coisas que nós sentimos. E aí o que acontecia? Quando ele sentiu a dor de ir para a cruz, ele começou a ver antecipadamente tudo que ele sofreria naquela cruz. A carne começou a sentir, a carne começou a sentir a dor dos cravos, a carne começou a sentir a dor de toda aquela tortura que ele sofreria, porque a gente sente na carne, sim ou não, irmãos? As dores que a gente passa nesse mundo, o nosso corpo sente, e Jesus sentiu, né, tudo isso que nós sentimos, e ele desabafou, ele falou com o Pai da sua tristeza, da sua angústia, e ele buscou no Pai forças para continuar. E muitas vezes você tem que ser como Jesus, assim, desse jeitinho. Não queira ser mais forte do que você é, não queira dar uma de eu sou forte, pois você não é. Você e eu, como seres humanos, somos frágeis, irmãos. Um pequeno vírus chamado Covid-19, que você nem vê, pode matar você, né? Uma coisa insignificante, minúsculo, um ser que você nem consegue ver, né? Ele pode tirar a sua vida. Então nós somos frágeis, nós podemos sair ali na rua e de repente passar uma moto, um carro, já era, né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida nessa terra, nós não sabemos como cada um de nós vai abotoar o paletó, né? Ninguém sabe se vai ser por doença, por atropelamento, por bala perdida, a gente não sabe, por engasgar com uma coisa que você não consegue tirar da garganta. Esses dias eu ouvi alguém que morreu engasgado, eu falei, ainda existe isso, né? A pessoa engasgou e morreu. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, até uma bala soft te mata, né? Mas em Deus todas as coisas se tornam possíveis para você, porque não é pelo seu poder, não é pela sua força, mas é pelo poder e pela força de Deus que você vai continuar, que você vai avançar, que você vai conseguir, se você for humilde, se você entender que você precisa se humilhar, se você entender que você precisa buscar a Deus. Nós abrimos o culto falando ali daquele texto de Êxodo capítulo 15, quando Moisés não sabia o que fazer, o que ele fez? Buscou quem sabia. Eu não sei, mas Deus sabe, eu vou buscar. Eu não consigo, mas Deus consegue, eu vou buscar. Eu não aguento, mas Deus aguenta, eu vou buscar a força que Ele tem para me dar. Então seja como Jesus, entendendo que a sua força, que a sua capacidade para vencer vem dele. Amém, irmãos? Quem quer ser fortalecido aqui? Não saia da presença de Deus, não saia da presença de Deus. Às vezes as coisas vão acontecer para tirar você da presença de Deus. Às vezes o inimigo vai trabalhar forte só para tirar você da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que quando você está com Deus, ele não pode te derrotar. O diabo sabe que quando você está pertinho do Senhor, ele não pode chegar perto de você. Então o que ele trama? Ele tira você, ele quer tirar você daquele que te protege, daquele que te guarda, né? É que nem aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, e Marta começou com a sua tribulação, né, atribulada, cansada, fadigada. Ela começou a trabalhar para que Maria saísse dali. Senhor, manda Maria sair daí, manda ela vir para cá, para o mundo da tribulação, para o mundo da fadiga, para o mundo do cansaço. Eu quero mais uma atribulada comigo. Aí o Senhor falou: Maria escolheu a melhor parte, deixa ela aqui nos meus pés, porque eu vou cuidar dela, ela está recebendo agora
E Jesus diz: Marta, você está cansada, afadigada, atribulada, preocupada com muitas coisas. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muito crente Marta na igreja. Tem muito crente preocupado, atribulado. Tem muito crente que está afadigado, está cansado. Por quê? Porque está trabalhando na sua força. Está querendo resolver as coisas na força do seu braço. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar que nem Marta, cansado, atribulado, ranzinza, né? Sabe aquela pessoa ranzinza que você encosta já está dando um show de palavrão, né? Já está, por quê? Porque está se apoiando em si mesmo. Então a pessoa ranzinza, ela fica intolerante. A pessoa ranzinza, qualquer coisinha tira ela do sério. Por quê? Porque a pessoa está cansada. E o Senhor Jesus diz: você não precisa ficar cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A receita é essa. A receita é ir ao encontro de Deus. Esses dias eu falei com uma pessoa, um rapaz do açougue. Tem um rapaz que eu compro carne lá perto de casa e vendemos também boticário lá. E eu chamo ele de Japa, que ele é japonesado, né? E aí eu falei: ei, Japa. E aí todo dia de manhã eu mando mensagem para ele também. Então eu mando mensagem para todo mundo. Eu mando mensagem para mais de 120 pessoas todas as manhãs, irmãos. Católico, de tudo que é tipo você imaginar. E aí o Japa: pastor, onde é que é o endereço da sua igreja? Eu passei para ele a foto da igreja. Eu falei: não, eu vou te mandar a foto da igreja, o número e tal. Isso eu fiz num domingo. Ele falou: que hora que é o culto? 18 horas. Estou lá, hein, pastor? Aí passou o domingo, ele não veio. Aí passou uns dias, ele: pastor, que hora que é o culto lá mesmo? 18 horas já. Nesse domingo eu vou. Não veio de novo. Aí alguns dias passados ele falou assim: pastor, eu estou tentando na sua igreja faz hora, mas toda vez que me programo para ir, chega gente em casa, ou chega um parente, ou chega um fulano, ou chega um ciclano, e aí eu não consigo sair. Sabe aquela situação da pessoa se programar para buscar, para vir para a igreja, e alguma coisa acontece naquele momento? Então eu quero dizer para você, querido, às vezes isso acontece com você, às vezes isso acontece na sua casa. Nós temos que perseverar e dizer: olha, felizmente você chegou na hora errada, eu estou indo buscar o meu Deus, tá? Não fica triste comigo não, mas vem mais cedo, ou vem no outro dia, mas estou indo, avisa antes, né? E enfim, falei: Japa, dá um jeito aí, cara, né? A minha parte é convidar você, mas quem tem que vencer as barreiras é você, cara. Você vai ter que dar um jeito nisso, né? Então todos nós temos que entender, irmãos, a importância de estar com Deus, e o que a gente tem que sacrificar para estar com Deus, o que a gente tem que vencer para estar com Deus. Então nós temos que ser como Jesus. Jesus não tinha nada que impedir ele estar com o Senhor, irmãos. Jesus deixava os discípulos, ele deixava tudo e ele ia buscar o Pai. Ele não começava o dia sem antes estar na presença do Pai. Ele ia lá, ele orava, buscava. Depois ele saía curando todo mundo. Pode vir os doentes, os endemoniados, pode vir. Ele começava, né? Saía demônio de caminhão, né? Doença, curava todo mundo. Mas primeiro ele estava na presença do Pai. Então eu quero dizer para você, querido, é na presença de Deus que você vai ser uma bomba de poder nas mãos de Deus. É na presença de Deus que você vai viver o melhor de Deus. É na presença de Deus. Você estando aqui hoje, você está fazendo isso, porque cada palavra que eu estou ministrando no seu coração, ela está entrando na sua vida e te renovando a sua fé, te colocando em pé, te fortalecendo, para que você saia lá fora e vença o mundo. Porque quem é que vence o mundo? A vitória que vence o mundo é aquele que crê em Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Ele venceu o mundo, amém? Ele venceu, nele nós também vamos vencer, amém, irmãos? Seja como Jesus, que deixou o conforto do céu para servir a Deus no desconforto da terra.
Irmãos, no céu tudo é confortável, maravilha. Lá não tem morte. Lá no céu tem morte, irmão? Tem doença? Lá no céu tem cruz? Lá no céu tem gente falando mal de você? Lá no céu tem bala perdida? Lá no céu tem Covid 19, 20, 21? Lá no céu não tem nada disso, irmão. O céu é maneiro, o céu é maravilhoso, o céu é 10. Só que ele deixou o céu e veio servir a Deus no desconforto da terra, né? No desconforto, irmãos, de ser humilhado. Jesus veio servir a Deus, servindo a Deus aqui na terra, passando pelo desconforto de ser humilhado, o desconforto de ser rejeitado, o desconforto de ser traído pelas pessoas que andavam lado a lado com ele. Não tem um camarada chamado Judas que traiu, né? Andava do ladinho dele. Desconforto de ser traído, o desconforto, irmãos, de passar pela dor, pelo sofrimento injusto, de ser torturado, pregado e morto numa cruz. Tudo isso ele passou por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Ele deixou o desconforto, ele deixou o conforto do céu para servir ao Pai no desconforto da terra. Mas em Filipenses 2, 9, 10 e 11 diz assim: porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para que se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, na vida dele teve desconforto, sofrimento, dor, mas no final ele foi exaltado. No final, a vitória permanente e eterna foi decretada em favor da sua vida. A vitória permanente e eterna foi decretada sobre a sua vida. Amém? Irmãos, às vezes quando a gente começa a olhar para o presente e só vê problema, dificuldade, olha para o final. Tem uma história de um menininho, né? Que ele idolatrava um super-herói, e ele estava lendo um gibi, né? E aí de repente numa página lá que o herói estava só apanhando, e estava levando uma surra, e de repente ele começou a olhar e o herói dele estava só apanhando, ele foi ficando desanimado. O que ele fez? Ele foi lá para a última página, o herói dele estava vitorioso e o inimigo vencido debaixo dos seus pés. Muitas vezes é assim com a gente. Se você olha no presente, na página do dia, e só está tendo surra, olha para o final de vitória que Deus já preparou para você. Olha para o final da história, porque nela a vitória já foi decretada sobre a tua vida. Vitória eterna, vitória permanente em Jesus. Às vezes nós só estamos olhando para a surra que nós estamos levando, mas nós estamos esquecendo da vitória que já foi decretada sobre as nossas vidas e que ninguém pode tirar de nós. A vitória sobre a tua vida é eterna, e essa vitória está estabelecida em Cristo Jesus. Seja como Jesus, amém? Que soube se colocar no lugar das pessoas que ele precisava ajudar. Às vezes, para ajudar alguém, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. E quando Jesus foi para aquela cruz, irmãos, ele se colocou no lugar de todos nós. Sim ou não? Ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si toda a condenação do inferno que estava sobre nós. Naquela cruz ele levou sobre si, ele se colocou no nosso lugar. E quando ele estava aqui na terra, ele se colocou no lugar do leproso, do cego, ele se colocou no lugar daquele que estava passando fome, ele se colocou no lugar, irmãos, daqueles que estavam enfermos, doentes, e ele curou essas pessoas. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas que a gente quer ajudar. Ao invés de você criticar, se coloque no lugar da pessoa. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, você faria diferente? É uma pergunta, né, que a gente tem que fazer. Jesus se colocou, e às vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro para poder ser ajuda na vida do outro. Às vezes os pais precisam se colocar no lugar de quem, irmãos? Dos filhos. Amém, irmãos? Às vezes os filhos
Precisamos se colocar no lugar dos pais, para entender o que o pai está passando, o que a mãe está passando. Às vezes o marido tem que se colocar no lugar da esposa. Vai lavar uma loucinha de vez em quando, né? E às vezes a esposa também tem que se colocar no lugar do marido, né? Quando a gente começa a exercitar isso, a gente começa a aprender a conhecer melhor a necessidade do outro e a ser bênção na vida do outro. Eu quero dizer para você, você está aqui para ser bênção na vida de alguém. Então se coloque no lugar dessa pessoa. Nós precisamos ser como Jesus, entendendo que mais importante que a bênção de Deus é a presença de Deus. Amém? Quem quer bênção? Não, pode levantar a mão aí, eu também quero. Aleluia. Pode baixar agora. Quem quer a presença de Deus? Aleluia. Irmãos, melhor que a bênção de Deus é a presença de Deus. O cristianismo não é apenas uma experiência abençoadora, é uma experiência transformadora. Amém, igreja? Quando nós aceitamos a Cristo, nós não aceitamos apenas a salvação que nos garante a entrada no céu. Nós não aceitamos apenas as bênçãos da obra de Jesus. Quais são as bênçãos da obra de Jesus, pastor? Perdão dos nossos pecados, né? O cancelamento da condenação ao inferno. Amém? Quem quer ir para o céu? Entrega a vida para Jesus e confia nele. Quem quer cancelar a ida para o inferno? Aceita Jesus e confia nele. Tudo isso é bênção da obra de Jesus. Mas a gente não recebeu só as bênçãos da obra, a gente recebeu a vida de Jesus. Amém, irmãos? E essa vida, ela manifesta em nós o caráter de Deus, que traz a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus dentro de nós. E a gente precisa viver isso, porque eu quero dizer uma coisa para você: as bênçãos materiais não te mantêm na presença de Deus, mas a identificação com a vida de Deus te manterá com Deus até o fim. Porque é o seguinte, irmãos, bênção a gente precisa todos os dias, mas elas não nos mantêm na presença de Deus. Vou dar um exemplo. Quando o povo estava com fome, o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, sim ou não? Quantas vezes? Duas, né? 2 vezes. Só que chegou um momento em que Jesus falou: é o seguinte, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não vai ter a vida eterna, porque vocês andam comigo por causa dos pães e dos peixes. Jesus foi bem direto, irmãos. Ele falou assim: porque eu multipliquei pães e peixes, vocês estão me seguindo. Só que agora é o seguinte, vamos falar de coisas espirituais. Vocês precisam agora me colocar dentro da vida de vocês. Não é só a bênção, eu preciso estar, a minha presença precisa estar em vocês. Quando Jesus fala de beber do seu sangue, comer da sua carne, ele estava dizendo para o povo interiorizar ele na sua vida, não apenas se alimentar de pães, não apenas se alimentar de peixes, mas se alimentar da própria presença de Jesus. E quando Jesus chega nesse ponto, o que o povo faz? Dá as costas e vai. Então a bênção não vai te manter com Deus. O que vai te manter com Deus é Deus em você, é Deus na tua vida, é Deus crescendo dentro do teu coração, é a presença de Deus em você. Então eu quero ser rápido, porque sexta-feira eu geralmente prego 2 vezes. Por quê? Porque às vezes tem gente que só vem para o início do culto, não vai sair sem chumbo, então eu já prego para essa pessoa. Tem gente que fica até o fim, eu prego para essa também, né? Então eu prego 2 palavras menores, né? Junta as 2 dá uma grande, mas é aquela história, ninguém sai sem chumbo, ninguém sai sem receber a palavra, né? Então nesse momento eu quero que você fique em pé, e nós vamos estar orando, né? Ninguém que está aqui vai sair daqui sem a bênção de Deus, sem o mover de Deus. Se você tem problemas e você tem fé em Deus, sabe o seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou estar ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida, não porque eu sou especial. Quem é especial aqui é Jesus.
mas é porque eu sou o ministro da palavra dele, e ele me deu a condição de fazer isso. Então, nesse momento, eu quero que você venha aqui.